Olá, meu nome é Vivian Garrido. Eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de passar algumas informações que eu venho colhendo durante algum tempo, desde o princípio, na verdade, dessa situação que está acontecendo no mundo todo. Eu vou procurar não falar algumas palavras para que a gente consiga fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas, ele não seja censurado. E tudo que eu estou falando aqui e todos esses slides que vocês vão ver aqui nessa apresentação, eles estão disponíveis nesse site que eu deixei aí, abre.ai/cvd19info. Isso vai ficar disponível para qualquer pessoa que quiser baixar, pegar todas essas informações, compartilhar, tá tudo lá em PDF. Não só esse arquivo de slides, como um outro arquivo também onde tem diversos links de sites, informações de vídeos, médicos falando, várias informações que vocês vão poder, inclusive, usar para embasar a opinião de vocês. Aqui vão ter algumas informações científicas, matérias de jornais, sites, blogs, revistas, opiniões de alguns profissionais de saúde, com argumentos e dados. Eu procurei trazer tudo aqui com dados para que não ficasse apenas a minha opinião, que também vai ser dada aqui, porque nós ainda somos livres para isso, então eu pretendo também dar a minha opinião nesse vídeo, mas eu também quero que você tenha provas para que você possa embasar a sua própria opinião. Não precisam acreditar no que eu estou dizendo, apenas pesquisem para que vocês possam tirar as próprias conclusões. O que eu percebo é que nós estamos em risco, muitas decisões autoritárias sendo tomadas, nós ficamos trancados, não adiantou, não deixaram a gente tomar remédio e aquela organização lá do mundo falava uma coisa, depois ela mesma falava a mesma coisa ao contrário e a gente ficou perdido no meio disso tudo. E muitas pessoas acabaram perdendo suas vidas, perdendo seus familiares, para esse pandemônio Xigling. Eu estou falando assim não para menosprezar, mas para que a gente não seja cortado, tá bom? Então, aqui a gente vai falar de tudo, desde o uso de máscaras, dos problemas do uso de máscara, do risco que está sendo colocado à nossa saúde, não só do uso de máscara, mas também do confinamento, das crianças não estarem indo na escola, do pânico, da depressão, né, de vários outros problemas aí também econômicos que foram gerados por causa disso tudo. Então, se você gostar das informações aqui, se você achar relevante, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se você não conseguir compartilhar o vídeo, tem os slides, tem as informações em links. Passem para todo mundo, porque as pessoas precisam saber o que está aqui. Isso não é divulgado pela mídia, não é divulgado pelo governo, porque eles não têm intenção que vocês saibam nada disso que eu estou falando aqui. Tanto que quando a gente faz as pesquisas, né, foi muito difícil eu encontrar alguns links, porque quando a gente faz as pesquisas só aparecem as notícias que eles querem. Então você vai encontrar lá pela 10ª, 20ª página aquilo que você realmente quer encontrar nesses programas de busca aí, né? Eu procurei pelo Google, procurei pelo Bing também para ver se encontrava, mas está tudo desse jeito, tudo bem escondidinho, a gente tem que cavucar bastante para encontrar. Então espero que tudo isso aqui facilite para você e você possa embasar a sua opinião com dados. Esses dados que estão aqui eu tirei da transparência.registrocivil.org.br, que você pode pesquisar depois. Pouca gente sabe, mas a primeira pessoa que perdeu a vida no Brasil por esse pandemônio foi no dia 20 de janeiro. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Tá? Inclusive, nesse registro civil, quando você entra, se você não muda ali e volta para janeiro, 1º de janeiro, ele começa a contar a partir de 15 de março. Só que, quando eu coloquei desde o começo e fui olhar, eu vi que tinha começado bem antes. Ou seja, desde 26 de janeiro, já se sabia que isso já estava acontecendo aqui, certo? E no dia 26 de janeiro, o senhor Drauzio Varela,
ele foi lá na televisão e disse que o risco de contrair isso aqui no Brasil era zero no dia 26, mas já tinha acontecido de uma pessoa perder a vida. Estranho, né? E eu também coloquei um dado ali interessante que vocês vão entender depois por que eu tô colocando. Nesse dia de pneumonia, já tinham perdido a vida 602 pessoas. Isso aqui é só neste dia, exatamente neste dia, 602 pessoas somente neste dia, tá? E esse dado vai aparecer nos outros slides, eu não vou ficar falando em todos, mas vão reparando nisso. E também vocês vão poder olhar os slides depois. Então, aqui no dia 23, foi 2 dias, aliás, depois de ter a primeira pessoa perdido a vida, teve mais uma que perdeu. Por que que esse senhor foi lá na televisão, numa rede nacional, onde todo mundo, né, a grande maioria da população vê, e disse que tinha zero, se já tinha 2 pessoas que tinham passado por essa situação, né? E já tinham perdido a vida 511 por pneumonia. Vamos continuar aqui. No dia 7/2, foi mais um. Depois, no dia 12/2, foi mais um. Depois, no dia 22/2, foi mais um. Nessa altura a gente estava em carnaval, né? Tem o pré-carnaval, aí sempre começa bem antes e termina bem depois, né? Então a gente estava em carnaval e ninguém estava preocupado com isso. Depois, aqui já chegou a 2 que perderam a vida no mesmo dia, no dia 23 de fevereiro. A gente estava em carnaval, certo? Então, vamos lá. Continuando, no dia 4, né, do 3, né, que foi 9 dias depois de terminar o carnaval, a gente teve mais 2. E até então ainda não se falava nada, certo? E depois a gente teve a 10ª pessoa que perdeu a vida no dia 13/3. O tempo que se leva para apresentar os primeiros sintomas após se contrair isso é de 5 a 14 dias. Então, passado um tempinho aí do carnaval, né, o negócio começou a pegar. Por que é que fizeram carnaval, mesmo sabendo que isso já estava pegando no mundo inteiro? Muito estranho, né? Mas enfim, no dia 15/3 ocorreu a 11ª pessoa que perdeu a vida. Nesse mesmo dia também perderam a vida 720 pessoas por pneumonia. Tá? Então aqui, por esse Xing Ling foi uma e foram 720 por pneumonia. Vamos continuar. Então, no dia 16/3, já tinha um total de 17 pessoas que tinham perdido a vida. E foram 6 nesse único dia. E começaram as medidas restritivas no dia 17/3. Pelo menos aqui em Florianópolis, que é onde eu moro, foi no dia 17/3 que a gente foi avisado, né? E todo mundo correu para fazer compras, porque a gente não sabia o que ia acontecer depois. Então, nessa data, houveram 4 pessoas que perderam a vida por Xing Ling e 647 por pneumonia. No total, já tinha sido, aqui quando começou, né, a fechar mesmo, haviam 21 no total pessoas que tinham perdido a vida. Depois, aqui eu fui só para mostrar aqui como depois não parou mais, né? Então, aqui no dia 18 foram 9, no dia 19, 10, no dia 16, no dia 20, 16 e assim por diante, tá? Eu não vou falar todos aqui, mas vocês podem ver que a pneumonia tá ali, ó, na faixa dos 600, 650, né? E foi só aumentando a partir daí, né? Tinha uns dias que caía um pouquinho, mas aí não parou mais, e aí começou a subir, subir, subir. E isso nós estávamos confinados, tá? Nós estávamos fechados. No dia 24/4 foi o último dia que o número de pessoas que perderam a vida pelo Xing Ling ainda era menor do que o que perdeu a vida por pneumonia, né? Então foi 484 de Xing Ling e 537 de pneumonia nesse dia aqui. Depois desse dia, nenhuma vez mais o Xing Ling ficou abaixo
da quantidade de pessoas que perdiam a vida por dia de pneumonia. E a gente estava já há 40 dias confinados e não parava de subir. E falavam que a gente estava confinado para quê? Para segurar a curva. Falavam que era para que a gente não se contaminasse, certo? Para que não lotassem os hospitais e etc. Mas vamos lá, né? Então, por que eu usei a pneumonia como referência? Eu usei porque ela tem um contágio muito parecido com o Xing-Ling vírus. A pneumonia ela é uma doença provocada por micro-organismos, ou seja, vírus, bactérias ou fungo, ou pela inalação de produtos tóxicos. Ela pode ser adquirida pelo ar, saliva e secreções, que são as principais causas de contágio, né? Depois eu vou falar mais sobre isso na frente, né? Do Xing-Ling. E também transfusões de sangue, né? E no caso do inverno também pode ser por causa das mudanças bruscas de temperatura. Então, tínhamos até dia 17/3 no Brasil 44.112 pessoas que tinham perdido a vida por pneumonia. E a essa altura, nós tínhamos 21 que tinham perdido a vida por Xing-Ling, certo? Então, é uma diferença bem grande, né? Dá aí mais de 44.100 pessoas que perderam a vida por pneumonia a mais do que esse Xing-Ling. Enfim, eu estou mostrando isso daqui para dizer que nós nunca nos trancamos e há muitas décadas as pessoas passam por essa situação desse outro vírus que é o da pneumonia. Então, perderam a vida muito mais pessoas por pneumonia em 2019, né, do que de Xing-Ling até esse momento. Então, vamos ver aqui, ó. Em 2019, só nesse período aí, de 1º de janeiro a 14 de outubro, foram 180.978 pessoas que perderam a vida por pneumonia. Ninguém fez nada. Em 2018, foi próximo esse número também, em 2017, há muitos anos, há muitas décadas, isso acontece. Nunca fizeram absolutamente nada como estão fazendo agora. Parece que não tem problema, né? As pessoas têm tratamento, mas mesmo assim elas ainda perdem a vida por causa disso, né? Então vamos lá. Continuando, este ano, estranhamente, o número de pessoas que perderam a vida por pneumonia caiu. Isso nunca aconteceu antes, mas esse ano sim caiu. E mesmo assim está bem alto, né? Está 141.731 pessoas até o dia 14 de outubro. Apesar disso, a única preocupação é o Xing-Ling. E jamais se fez qualquer tipo de medida para combater a pneumonia. Principalmente do jeito que está sendo feito agora, né? Tranca todo mundo, vai estourar o sistema de saúde, etc. Né? Não pode ir na rua, não pode ir na praia, não pode fazer nada. E, inclusive, a forma de contágio e de letalidade é parecida dos dois, tá? Por isso que eu estou fazendo essa comparação. Então vamos seguir. O pico do Xing-Ling vírus aqui no Brasil foi dia 25/5. Isso é no geral, tá? E tem dados de outros estados onde essa data varia um pouco, que depois vai aparecer uns dados aqui do Rio de Janeiro que eu coloquei também. Então a gente estava há 60 dias trancado, rigorosamente, quebrou um monte de gente tirando a própria vida, um monte de gente passando realmente necessidade e continuava crescendo, né? E ao contrário do que a mídia divulgou muitas vezes, né, que vários dias eles divulgavam, né, que tinham perdido a vida, mais de mil, vários dias. Hoje foi mais de 1.000, hoje foi mais de 1.000. Mas isso aconteceu somente 2 vezes dentro do período total, tá? Que foi um dia em julho, que eu não coloquei aqui, mas foi um dia em julho, e esse dia aqui, 25/5. Foram os únicos dias que ultrapassou 1.000 pessoas que perderam a vida, tá? Então aqui foi o pico, só que ele começava a descer e ele voltava, ele começava a descer e voltava, e ele ficou assim. Não é estranho? Se eles fizeram isso para diminuir a curva, né? Por que que isso se estabilizou e se manteve
né? Porque as pessoas estavam pegando em casa. Essa é a minha opinião, né? E eu vou explicar também, o uso da máscara foi um dos culpados por isso, inclusive, na minha opinião, tá? Então, eles falavam que era para curva e tal, confinamento, que isso ia ajudar, e por 2 meses continuaram ali estabilizados, sempre altos os números de pessoas que perdiam a vida por dia, né? E nos 4 meses seguintes também se mantiveram ali, ficou essa reta aí que eu marquei aí em vermelho para vocês. Só que aí depois as pessoas começaram a cansar, né? As pessoas começaram a se rebelar, não aguentar mais e começou a dar uma liberada, né? E aí vocês podem ver que quando começou a dar uma liberada foi quando começou a descer. É estranho, né? Bem quando começou a liberar foi que começou a descer. Então, eu acredito que isso é uma comprovação de que esse método de trancar as pessoas e quebrar a economia e ferrar com a vida de muita gente não foi uma medida correta e foi totalmente ineficiente, né? Não resolveu o problema, né? E ainda criou problemas muito piores depois. Então, isso tudo vocês confiram depois nos links, tá? No dia 4/10, por que eu coloquei 4/10? Hoje é dia 14/10, mas eu coloquei 4/10 porque o número de pessoas que perdem a vida, eles são atualizados todos os dias, mas às vezes tem pessoas que levam um tempo, né? Geralmente aí uns 7 a 10 dias, para a pessoa poder levar isso para os registros do cartório. Então, eu não estou considerando o dia 14, estou considerando o dia 4 por causa disso, tá? Então, ali do pico, né, que foi 1.007 lá em maio, a gente está com uma quantidade de pessoas perdendo a vida que é menos da metade, aliás, daquilo que acontecia antes, né? Só que a gente tem ali a pneumonia com 424 nesse mesmo dia, né? Só que ela se mantém, né? Ela não cai, né? Ela estava lá em 600 e pouco, chegou a 700 em alguns dias, só que ela não cai, ela se mantém, né? É uma coisa meio que corriqueira, né? E ninguém nunca se preocupou com isso. Mais uma coisa bem estranha. E aqui a gente tem uma outra estranheza, que é a queda brusca de número de pessoas que perdem a vida por outras causas, sendo que elas sempre aumentavam e agora elas começam a cair, tá? Isso você pode ver também, né? Eu não pus todos os dados aqui, mas você pode depois conferir aí no site da Transparência, né? Eu fiz uma marcaçãozinha ali só no olho, mas eu também coloquei no outro arquivo, um PDF que está lá no link que eu deixei para vocês no começo, onde tem esses números digitados e vocês vão poder fazer as comparações. Então, parece que depois que apareceu o Xing Ling, os registros de outros tipos de motivos que as pessoas perdem a vida, parece que eles começaram a não ser tão notificados como eram antes. Então, será que não é possível que essas pessoas tinham essas outras comorbidades aí e elas já teriam problemas, né, de saúde e possivelmente poderiam já vir a perder a vida por esse outro motivo, só que foi constatado como se fosse Xing Ling? Será que essa estatística está totalmente correta? Até porque a gente teve uns outros probleminhas que eu vou falar mais para frente, tá? Aqui também eu coloquei, né, o número de pessoas que perdem a vida anualmente. Isso é um dado que a gente não fica procurando. A gente nunca ficou se informando. Quem é que ficava pesquisando isso? Muito difícil a gente pesquisar esse tipo de informação. Então, quando começaram a falar disso esse ano, qualquer número que se falasse entre 1 e 10 milhões, a gente ia achar muito, porque a gente não olhava esse tipo de informação antes, né? Então, a gente tem aí de 2015 para 2016 teve um aumento de 13,7, de 2016 para 2017 4,03, 2017 e 2018 13,99 e 2018 para 2019 5,43. Na média, então, geralmente aumenta aí em torno de 9,28% todos os anos. Só que nesse ano, estranhamente, as coisas começaram a cair, né? Se este Xing Ling é uma coisa nova, não deveria ter aquilo que já aumentaria normalmente e aumentaria mais
Isso não é muito estranho? Parece que as outras coisas sumiram para esse outro negócio aparecer. Então fica meio esquisito também. Aqui a gente tem algumas notícias, né? Isso aqui também é muito difícil de encontrar, porque todas as notícias sobre esse tipo de denúncia, elas são pegas pelas agências de checagens, aquelas agências com viés ideológico que ficam lá fazendo a maior ginástica para dizer que não foi as coisas do jeito que as coisas aconteceram, né, para tentar enrolar você e dizer que tudo é mentira. Então, aqui, né, tem uma notícia de uma família que estava indignada porque um parente perdeu a vida, né, por um outro motivo e colocaram como se fosse Xing Ling, né? E isso é complicado para a família, porque se a família precisa ou quer fazer ali velar, né, a pessoa que ela perdeu, é, quando ela é quando é constatado que foi por essa causa do Xing Ling, ela não pode fazer nada. Eles colocam lá num saco e vai direto para ser enterrado e eles não podem nem ver, né? Muitos não podem nem ver a pessoa. Então é complicado, né? E essa foi a única denúncia que eu achei assim mais de grande mídia, mas eu coloquei só uma provinha aqui de que esse pessoal das agências checadoras não tem nada a ver com o assunto, mas só para vocês terem uma ideia como eles fazem uma ginástica para tentar inventar, né, que não aconteceu o que realmente aconteceu, né? Esse senhor aí, esse jornalista ou sei lá blogueiro, quem que é esse cara, ele falou ali na Globo News, né, que o pobre era estúpido, né, que estava fazendo a popularidade do presidente crescer. E essas agências de checagem disseram que era mentira, que ele tinha falado isso, sendo que tem vídeo gravado, vocês podem ver o vídeo aí depois, tem vídeo gravado comprovando que ele falou isso, e a justificativa da agência checadora foi que tinha uma vírgula. Ele não falou que era pobre, estúpido. Ele falou pobre, aí tinha uma vírgula e depois que vinha o estúpido. Mas não faz nem sentido a frase colocando essa vírgula, né? Então, isso é só para mostrar para vocês como essas agências trabalham de uma forma muito falsa. E aqui, né, tem mais uma denúncia de uma pessoa que foi falar ali com uma deputada, né? Vai ter alguns quadrinhos aqui com a faixinha ali da Bia Kicis, que é essa deputada federal lá do Distrito Federal, porque foi onde eu consegui encontrar mais as figurinhas, tinha muita coisa que eu não tinha guardado, então ali eu consegui encontrar bastante coisa, então não tem nada a ver com ela, mas ficou aí porque também não ia me dar o trabalho de ficar tirando todas essas marcas d'água, tá? Então não tem nada a ver com ela, só tô colocando aí para nível de informação. Então, muitos deputados, muitas pessoas conhecidas começaram a receber, né, denúncias de pessoas que tinham tido esse problema, né, de ter o atestado colocado a causa errada, né? Teve até um caso lá que talvez vocês tenham ouvido falar de um rapaz que era borracheiro, teve um acidente com um pneu e ele acabou tendo um problema pulmonar por causa desse acidente do pneu e meses depois ele veio a perder a vida e colocaram lá como se fosse, né, Xing Ling. Só que aí a família falou que não era, e aí eles acho que acabaram conseguindo trocar, mas se eles não tivessem brigado também teria entrado para a estatística. Também não sei se foi retirado, tá? Eu também não encontrei essa reportagem, mas encontrei essa daqui, né, onde a pessoa está relatando aqui, esse Silas Valadão, lá de Minas Gerais, ele fala que a família deixou, né, colocar Xing Ling no atestado, porque dessa forma eles não gastaram com o velório, né? Então tem esse negócio aí de dar uma verba, acho que são 18 mil, não sei, 18, 17 mil, que dá para o hospital, para a cidade, quando tem uma pessoa que perde a vida por causa do Xing Ling. Então o hospital ganha, a cidade ganha, e a família, ainda que está numa situação difícil, né? Não falo nem que é por maldade, mas às vezes a pessoa não tem condição realmente, né? Ela ia preferir fazer o velório do familiar, mas ela acaba não fazendo
né, deixando, abrindo mão disso porque ela não tem condição. Quebrou, né? Quebrou todo mundo, né? Tá todo mundo sem condições, então muitas pessoas podem ter deixado que esse atestado fosse dado justamente para que pudessem não pagar o velório. Então agora vamos falar aqui de números, né? Números mundiais. Né? A taxa de pessoas que perdem a vida aí no mundo inteiro, né? Foi comprovado, isso aqui é de 27 de junho no Brasil, 1º de julho nos Estados Unidos e 1º de maio no Reino Unido, tá? Tem depois lá no outro arquivo também de outros países, vocês vão poder ver, inclusive no link, tá? 71,4% no Brasil tem acima de 60 anos, nos Estados Unidos 80% e no Reino Unido 88%. Né? E a incidência é muito pequenininha, né? É 0,001, né? São pouquíssimos casos que têm problemas principalmente com crianças pequenas, né? E aí na faixa até os 29 anos também a taxa é bem pequena. Mas, né, pegaram essa população que é economicamente ativa, que precisaria estar trabalhando, e confinaram todos, né? Não tem muita lógica, sendo que o perigo maior era para os nossos idosos. Então, isso poderia ter sido feito de uma outra forma, não precisariam ter fechado as escolas, que inclusive estão causando vários outros problemas para as crianças que estão estressadas em casa, né? Você cria um problema de aprendizado, um problema de socialização, né? Você coloca essas crianças com medo, né? Muitos pais aí colocam até criança pequena para ficar andando de máscara. Então, o negócio é muito grave e esse ano letivo foi perdido aqui no Brasil. O Brasil foi o único lugar que ficou tanto tempo fechado. Os lugares que fecharam um tempo e logo depois abriram, né? Mas o Brasil é o único lugar que ainda não reabriu. Inclusive estão fazendo umas coisas absurdas aí, lá em Porto Alegre tem professores e tem eu não digo que todos, né, mas tem uma parcela lá de professores e de outras pessoas que para mim são muito ignorantes, colocando até outdoor na cidade, dizendo que se as crianças voltarem para a escola, elas vão provocar que a família delas percam a vida e que isso vai ser uma culpa que elas vão carregar. E isso de uma maldade imensa você colocar uma culpa dessa em uma criança, né? Eu não consigo nem falar muito mais sobre isso, porque só isso já é o suficiente para me indignar. Um estudo, foi inclusive a própria China que fez, né? As autoridades de saúde de lá, né? De 18 de fevereiro, ela disse que eram menos de 5% dos casos que eram graves, né? E ali para eles, né, a taxa geral, né, de quem pegou, tá? Não está considerando a população toda, mas só de quem pegou, né, era em torno de 2,3%, né? É uma taxa relativamente baixa, inclusive é mais baixa do que da própria pneumonia, tá? Das pessoas que perdem a vida, tá? E aqui vamos colocar os dados, né? Dados do dia 14, né? Estavam sendo atualizados em tempo real. Então pode ser que no dia 14 tenha dado um pouco até mais do que isso, porque foi no meio do dia que eu fiz. Então aqui a gente tem uma população brasileira de 211 milhões aproximado, tá? E na porcentagem, né, como foram 5.114.823 pessoas que pegaram, né, ali, né, nesse período até o dia 14, né, a gente pode considerar que são 2,42% da população inteira que foi realmente acometido. Só que 88,50% já estão recuperados. Isso ninguém fala, né? Isso é muito difícil você ver a informação, né? E de todos esses 5 milhões aí, cento e pouco, 151.063 realmente perderam a vida, que é uma taxa de 2,95% de pessoas que não resistiram, tá? E tem 436.785 que estão em recuperação, que isso representa 8,54%. Desses 8,54%, se a gente for considerar a taxa de pessoas que perdem realmente a vida, a gente vai ter aí em torno de 3% dessas 436 mil que pode ser que venham a
perder a vida, tá? Então, esses são os números oficiais, tá? Que estão disponíveis aí no Google e até no próprio site da transparência também, tá? Vamos lá, se a gente considerar que muito mais pessoas podem ter sido infectadas e que não entraram no registro devido a não ter sido testadas, a mortalidade reduziria mais. Eu mesmo em fevereiro tive alguns sintomas, eu tive falta de ar, tive diarreia, tive tosse, eu fiquei com o corpo mole, eu não conseguia fazer nada, eu fiquei assim uns 20 dias, mas fiquei uns 20 dias muito ruim mesmo, né? E não tomei nada, né? Achei que era um resfriado comum, ainda não se falava disso aqui, né? Isso foi antes do carnaval. Até no carnaval eu fiquei em casa porque eu não estava bem, né? E eu não testei, então eu não sei se eu tive ou não, né? Eu tive sintomas, mas eu não posso dizer se tive ou não. E muitas pessoas podem ter passado por essa mesma situação e ainda estar passando. Então, se a gente for considerar aqui, das pessoas que ficaram sabendo que tiveram, foram 5 milhões, mas pode ser que esse número seja muito maior. E se esse número for muito maior, então a taxa de pessoas que perdem a vida vai ser muito menor, obviamente, né? Então, se tiver 10 milhões de pessoas que pegaram e o número de pessoas que perderam a vida continua sendo o mesmo, isso cairia pela metade, seria 1,5%, né? Talvez até menos. Então, essas estatísticas ficam meio complicadas, né? Então, eu não vou ler toda essa informação aqui, tá? Mas a gente já tem aí um tratamento precoce, né? Que tem evidência 1A comprovada já, tá? Isso é estudo, eu vou mostrar na próxima página, né? E mesmo que considerasse essa subnotificação, que é quando a pessoa pega e se cura e não é testada, a gente não chegaria a ter nem 5% de pessoas que realmente pegaram aqui no Brasil, da população inteira. A gente não teria nem 5%. Então, nada justifica as pessoas quererem obrigar a gente a tomar. Foi feita nas coxas aí, em poucos meses. Né? Eu falo nas coxas porque a gente sabe que leva de 5 a 7 anos para ser produzida. Como assim, em poucos meses, eles já estão dando... Porque pulou um monte de fases do teste, não fizeram teste em animais, não testaram a exaustão, e dessas pessoas que já tomaram, 4,5% já apresentaram problemas, né? Ficaram com sequelas e tiveram problemas sérios por causa de terem sido picadinhas, tá? E isso ultrapassa a taxa de pessoas que perderam a vida. Se a gente está ali com 2,95, menos de 3%, e a taxa de pessoas que tiveram problema é de 4,5%, não é seguro tomar, tá? E isso está sendo dito, inclusive, por médicos, tá? Vocês vão poder ver o vídeo disso aí no link também. E aqui tem a doutora Nise Yamaguchi, né, que ela está realmente falando dessa evidência científica, né, e ela está citando aí o protocolo do doutor Zelenko, né, tem aí o link original dele e tem também no Drive para vocês, no link que tá tudo aí que eu coloquei para vocês no começo, tá? Então, isso já tem evidência científica, ou seja, a gente já tem tratamento, a gente pode, a pessoa realmente contrair e ela faz o tratamento e ela vai ficar bem, se ela fizer o tratamento corretamente e se tratar antecipadamente. Não mais ficar fazendo como mandavam a gente fazer antes, esperar ter falta de ar para ir no hospital e já não ter jeito mais, né? O negócio é, sim, deu sintoma, já tem que ir direto no médico e já começar a tratar muito rápido, porque assim a chance de a pessoa se recuperar é muito maior. Aqui tem mais algumas informações que eu escrevi, né, além das medidas restritivas sem comprovação científica e que claramente aumentam o número de vítimas, ao invés de reduzi-lo, nós tivemos a obrigatoriedade do uso de máscaras que foi comprovado, é comprovado a ineficácia e até o risco muito maior se você usar do que se você não usar. Eu vou explicar isso depois. Ela causa hiperventilação, falta de ar, você respira CO2 em excesso, principalmente se a pessoa estiver fazendo exercício físico. Aí é risco gravíssimo que a pessoa corre. Você cria uma colônia de bactérias próximo do teu rosto. Já foi comprovado também que fica por 7 dias se o Xing Ling pegar na sua máscara, através
do contato com outra pessoa, com uma superfície, qualquer coisa assim, ele fica por 7 dias. Então você leva isso para sua casa, põe lá na mesa e todo mundo pega. É por isso que todo mundo pegou confinado, tá? Então já foram relatados casos de bactérias resistentes no nariz e na boca, casos de pneumonia bacteriana por causa das bactérias, tá? Da pessoa, eu sempre usava e pegou isso daí. Todas as vezes que você encosta na máscara, você está colocando as bactérias e os vírus que estão presos nela, na sua mão e contaminando tudo que você tocar. E também está contaminando a máscara quando você toca a superfície. Eu vou explicar mais sobre isso mais ali à frente, tá? A umidade da máscara também faz ela perder a capacidade de filtração, que na máscara de pano, ela segura 3% para fora, passa 97%. E quando ela está suja e úmida, passa tudo. Então não tem como você se prevenir desse xing-ling através do uso de máscaras. E isso já é mais do que comprovado. E tem 10 páginas sobre isso lá no link em PDF que está dentro do nosso Drive, tá? Para você entrar depois no link aí e olhar tudo. O risco é muito grande, né? Para uma pessoa leiga e uma pessoa que não sabe usar, não está acostumado, não recebeu treinamento para isso. Você não vai trocar a cada 2 horas a máscara, tá? Você não vai ter os cuidados para usar. Você, toda vez que sentir que ela está caindo, você vai pôr a mão para segurar, né? Você vai tocar outra coisa, vai esquecer, depois vai coçar o olho e você está levando tudo que você tocou e direto para o lugar onde não deveria ir, que é o olho, o nariz e a boca. Então, se você não usasse, seria muito mais fácil você prevenir isso, tá? Aqui também tá ali no Google, né? Vocês podem procurar essas informações, eu só copiei e colei aqui, né? Aqui está dizendo que a maioria das pessoas que se acomete disso, ela apresenta sintomas leves e moderados e se recupera sem tratamento especial. Foi o que aconteceu comigo, eu acho que aconteceu, aliás, né? E se espalha através de gotículas geradas quando a pessoa tosse, espirra ou exala. Você está aqui normalmente conversando com uma pessoa a 1 metro ou 1,5 metro de distância, não tem nenhum risco, a não ser que a pessoa fale cuspindo, né? Ou ela realmente tussa, né? Mas como a gente já está num processo aí, a gente sabe que tem isso tudo, a gente acaba tomando mais cuidado. Então não precisaria ficar com nada cobrindo o rosto o tempo todo, sendo que você não está, às vezes, nem falando com ninguém, nem tossindo, nem fazendo nada, e mesmo assim você está ali com o seu nariz e sua boca tampada. Essas gotículas, elas são muito pesadas, então elas não permanecem no ar. Esse negócio, mas é porque eu estou correndo na rodovia sozinho, eu tenho que usar a máscara porque vai que alguém passou de carro aqui e ficou no ar. Não fica, gente. No ar, debaixo de chuva, debaixo de sol e em ambiente aberto, não fica. Eu vou provar para vocês depois aqui nos próximos slides, tá? Se você tivesse com o seu rosto descoberto, você não ficaria pondo a mão toda hora nele, né? Dificilmente você faria isso. Agora, como você está com a máscara, você põe a mão toda hora. E é justamente aí que aumenta a proliferação desse bagulho, né? Então, é totalmente o oposto daquilo que estão falando. Falam que isso está te protegendo e isso, na verdade, está piorando. É justamente usar isso que está fazendo com que tenha mais contágio, tá? Então, isso tudo está comprovado aí também. E aí a gente teve essa questão de votações aqui, eu coloquei, depois vocês leem com calma, não vou ficar parando muito, né? Mas a Câmara aprovou no dia 19 do 5, né, para a obrigatoriedade, né? E ali na reportagem se fala aqui só de espaços públicos e privados de acesso público, né, e transporte coletivo. Mas aí depois, né, falou que era para englobar o transporte público, né, táxi, carros, aplicativos e tal, só que aí lá do Senado mudaram, então voltou de novo para a Câmara, e aí foi para o Senado, acabou voltando para a Câmara, né? Tiveram algumas pessoas aí, que nem essa deputada que queria que não fosse obrigado o uso para
crianças abaixo de 12 anos, mas a gente teve um caso aí de uma criança lá na Alemanha que tinha 13 e ela perdeu a vida por causa do uso, né, da máscara. A criança não teve muito discernimento, talvez, ali, sentiu falta de ar, alguma coisa, mas não teve discernimento de tirar, né? Provavelmente os pais, as pessoas ali, os adultos orientaram e ela ficou, né? Então eu não acho que o que essa deputada aqui propôs resolve, né? Porque na verdade todo mundo deveria ter o direito de respirar, né? E aí também teve esse outro caso aqui, né, de dois estudantes chineses que também foram fazer exercício físico usando e os dois vieram a perder a vida, né? E aí eu achei muito engraçado, né, para não dizer trágico, né, essa parte aqui onde ele fala: enquanto as máscaras forem obrigatórias, não há discussão, elas devem ser utilizadas. Ou seja, mesmo que o negócio esteja levando você a perder a vida, você tem que usar? Como assim? Isso é uma insanidade completa. Vocês vão poder ver essa matéria aí depois também, né? E aqui dizendo, né, que lá na Alemanha eles começaram a multar, né, as pessoas que não usassem, e teve esse caso aí que eu já citei, né, da menina de 13 anos que perdeu a vida, né, passou mal, desmaiou e acabou não resistindo, né, por usar a máscara. E aqui a gente teve daquelas medidas lá aprovadas na Câmara e no Senado, a gente teve um veto, né, do presidente, onde eles tinham colocado uma coisa assim muito aleatória, um absurdo totalmente inconstitucional, que permitiria que invadissem a tua casa e vissem e fossem olhar se você estava com máscara, né? Porque está escrito ali, ó, estabelecimento de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Reunião de pessoas é o quê? Quem vai definir o que é isso, né? Eu posso estar eu, a minha mãe, o meu pai e o meu irmão, e eles falarem, ó, é uma reunião de pessoas, porque tem 4 pessoas aí, né? E aí você abre precedentes para fazerem o que bem entenderem. Então ele interpretou como uma violação do domicílio, né? Que isso é inconstitucional, e vetou. Só que não adiantou muito, porque o veto foi derrubado, e aí abriram-se precedentes, né, para fazerem esse tipo de coisa aqui, né? Teve essa moça aqui, que é uma bailarina do Faustão, e ela estava numa casa, num imóvel que ela tinha alugado lá, e tinha acho que 5 amigos. Eu tinha lido total essa matéria, não encontrei a matéria, só encontrei essa daqui. Mas ela alegou que ela estava com 5 amigos e que algum vizinho denunciou, né? Porque é isso que o pânico faz com as pessoas, né? O vizinho denunciou e a polícia chegou lá, arrombou a porta, invadiu tudo lá e levou ela presa, né? E porque ela estava na casa dela com outras pessoas, né? Então, esse é um precedente perigosíssimo para você abrir assim, tá? Todas as fontes estão aí, depois vocês podem ver. E então a gente chega aqui, né, nessa proposta aqui da Bia Kicis, que é para retirar a compulsório, né, obrigar a gente, senão a gente não pode fazer mais nada, né, e também parar esse uso obrigatório. Quem quer usar, usa, quem não quer usar, não usa, né. Eu sei que faz mal, eu não quero usar. E se você quiser usar, não tem problema, mas não ter que obrigar os outros. Mas ninguém está falando disso, né? Eu gostaria muito que as pessoas estivessem se engajando e falando e pedindo para que isso aqui fosse aprovado, as duas, inclusive, né? Que são pelas nossas liberdades individuais, mas eu vejo que a maioria das pessoas estão só obedecendo sem questionar. Aqui a gente tem mais informações sobre médicos que estão falando sobre a pneumonia bacteriana, né, que tá complicado, tem pessoas que estão pegando isso, né? Aí tem o estudo científico aqui também, né, que foi feito em 2015, né? Os autores desse estudo trouxeram ele de novo a público, né, para dizer que a máscara de pano, né, ela deixa passar 97% e as médicas deixam passar ainda 44% mesmo, as médicas não seriam tão eficientes, né? E que isso faz com que aumente o risco de infecção ao invés de diminuir. E aqui a gente tem também um rapaz aqui que denunciou, né, que ele teve uma bactéria
terrível aí no nariz. Olha o tamanho do buraco que ficou no nariz dele, né? E bactéria resistente a antibiótico, e ele ficou muito mal. Inclusive, ele foi pro hospital porque ele pensou que ele tinha pego o Xing Ling e chegou lá, era outra coisa, né? Terrível aí. E era por causa do uso dessa máscara, né? E ali, para que todo mundo tem que usar, né? Se a gente tem 97% da população que não pegou, então por causa de dois e poucos por cento, vamos arredondar para 3, por causa de 3% que podem ser que estejam, né, acometidos, e se estão com sintomas, eles podem simplesmente, né, se isolar e também fazer com que as pessoas dos grupos de risco sejam mais bem cuidadas, né? Porque você tranca as outras 97% das pessoas, os outros 97% das pessoas. Não faz sentido. Inclusive a própria Organização Mundial da Maluquice, né? Porque cada hora eles falam uma coisa, né? Disse que assintomáticos não transmitem. E agora, né? E depois eles disseram, aí quando virou polêmica, eles foram lá e falaram que não era bem isso que eles tinham falado. Enfim, é aquela coisa, né? Uma desinformação total. Então, para nós que não sabemos usar essas máscaras e não estamos doentes, o uso é perigoso e pode causar males maiores. É muito fácil para uma pessoa manter a distância. Eu, por exemplo, eu procuro manter a distância. Às vezes vou no supermercado, se eu vejo que tem 4, 5, 6 pessoas no mesmo corredor, eu vou para outro corredor, né? Faço as minhas compras ali no outro corredor e depois eu passo naquele corredor para não ter que ficar muito próximo das pessoas. É uma coisa simples, né, que a gente consegue fazer através de explicar isso para as pessoas, né? E eu acho que já está mais do que conscientizado, né? A gente está aí há mais de 7 meses nessa situação, então acredito que as pessoas já estão bem conscientizadas, né? Só que quando você faz isso com uma máscara no seu rosto, você arruma a máscara, põe a mão no produto do supermercado, né? Aí você vai entrar no estabelecimento, aí enche sua mão de álcool em gel, só que depois você entrou, né? O álcool em gel já secou, você pegou lá o produto do lugar que você entrou, aí você encosta na máscara, né? Você pegou qualquer sujeira que estava naquele produto, já pôs na sua boca. E depois você põe a sujeira da sua boca nos produtos. Então, isso piora muito mais a situação. Isso é uma coisa óbvia, né? E que as pessoas, mas eu não quero tomar multa, mas eu não quero, mas é a lei, né? Então quer dizer que se fizerem uma lei que você tem que se jogar num buraco, você vai se jogar, né? Eu não penso que uma lei inconstitucional como essa tem que ser simplesmente aceita, né? Nós somos o povo, né? O poder emana do povo, então nós temos o direito de reclamar sim e de fazer com que isso pare, tá? Então vamos lá, continuando. O estudo americano vê resultados positivos da. A gente não pode falar esse nome aqui também, né? Desse remédio aí conhecido, né? Para o Xing Ling, né? Isso em 3 de julho, tá? Mas isso já vem sendo falado há muito tempo, né? Ele revelou que 26% que não recebeu esse tratamento veio a perder a vida e 13% que recebeu perdeu a vida do outro grupo. Então, quer dizer, você tem 50% mais de chance de melhorar se você consumir esse daí, que é o remedinho que tá proibido, né? Agora, antes não precisava, agora precisa de receita com retenção, você não acha mais para comprar, proibiram em todos os lugares, né? E tá caríssimo, né? Aumentou pra caramba. Tem no SUS, tá disponível lá, né? Tá nos estoques, só que os governadores e os prefeitos não quiseram pegar porque falaram que não é para usar, que não presta, né? Mesmo com todos esses estudos aqui, tá? Eu também não vou ficar parando para ler tudo isso, depois vocês podem ler com calma, tá? E teve essa fala aqui, né? Muitas pessoas têm um ódio mortal do presidente, mas a gente sabe que muitas das coisas, quase todas as coisas que ele falou aí sobre esta questão, ele acertou. Então, ele estava falando lá em 30 de março,
né, um pouquinho depois de quando fechou, que a fome ia matar mais que o vírus. E todo mundo xingou, falou que ele era, né, que ele queria mais é que as pessoas perdessem a vida mesmo e etc. Só que depois, no dia 31 de agosto, né, 5 meses depois, veio aí o Globo falando exatamente aquilo que ele tinha falado, né? Confirmando aquilo que ele havia falado. E tem várias matérias aí que também estão nos outros arquivos que vocês vão poder ver, tem vídeo aí, falaram sobre isso, né, nos Pingos nos Is, lá da Jovem Pan esses dias, tem falado muito ali, eu acho que é o único que ainda fala um pouco mais, embora eu não acredite em tudo, né, eu acho que eles ainda passam um pouquinho mais de informação, né, e falam desses assuntos mais polêmicos, que o resto só finge que não existe, e manda bloquear, e manda deletar, e manda tirar das redes, e manda a agência checadora dizer que é mentira, né, em todas as outras redes. Então, eu acho que o único lugar que ainda está se falando bastante aí é na Jovem Pan e nesse programa específico, né? E eu aposto, né, que depois das eleições, né, porque agora pode sair, né, isso eu vou explicar também aqui, né, agora pode sair. Eu aposto que depois das eleições eles vão inventar de fechar tudo. Vocês podem esperar se a gente não fizer nada. É por isso que eu estou fazendo isso aqui. É por isso que eu estou divulgando isso para vocês, porque se a gente não fizer nada, eles vão trancar a gente de novo depois da eleição, tá? Então, tem umas medidas aí malucas também que estão tomando por causa desse negócio da eleição que eu já vou falar, né? Aqui está falando, né, que a Suécia foi um lugar que não fechou tudo, né? Eles simplesmente falam, não, não vamos fechar, nós vamos explicar para as pessoas, né? E essa reportagem aqui, ela é tão descarada e tão nojenta, né, que ela diz que lá é diferente, porque lá as pessoas são inteligentes, lá as pessoas são civilizadas, e aqui não, aqui a gente tem que ser trancado porque a gente é o que? A gente é burro, né? A gente não pode ser informado, então eles estão dizendo aqui nessa reportagem que nós somos ignorantes e que nós não temos condições de simplesmente manter um distanciamento. Tem marquinhas no chão, mas a gente não tem condição de entender que é só a gente não se aproximar tanto das pessoas, né? Então a gente é obrigado a ficar trancado, botar máscara e ficar parecendo uns malucos aí pela rua, né, neuróticos, porque eles acham que a gente não tem discernimento. Isso aqui, para mim, foi o cúmulo, né? Então, também não vou ficar mostrando muito, é aqui nessa parte de diferenças que eles estão falando isso, né, que a gente não tem inteligência, né? E aqui as notícias, né, as notícias da mídia que a gente não sabe se ri ou se chora, né? Essa notícia aqui, né, que falaram casos em Rondônia sobem 500%, né? Aí pequenininho dentro da reportagem está lá escrito de 1 para 6, né? Então parece ali, né, você lê 500%, meu Deus, né? Nossa, o mundo está acabando. Só que na hora que você vai ver, né, não é bem isso. Então, na verdade, eles mandam a notícia vir com uma proporção totalmente absurda aí para você ficar com bastante medo trancado dentro de casa mesmo e aceitar tudo de absurdo que estão impondo, né? E aqui a gente tem também alguns números dos locais onde não teve paralisação, né? Que o negócio foi contido muito mais simplesmente, com muito menos problema, né? E onde teve paralisação, o negócio degringolou e foi embora, né? E parecia que não ia acabar nunca mais. E aqui é um constrangimento que eu passei, isso aqui é experiência minha, eu posso contar com propriedade. Eu fiz uma viagem, né, em julho, eu fui visitar a minha mãe, que era aniversário dela, e quando eu retornei aqui para Florianópolis, eu passei por um constrangimento absurdo, onde estavam gastando dinheiro público desnecessário, as pessoas estavam fazendo medidas autoritárias, absurdas e totalmente impossível de fiscalizar. Então pensa bem, a gente chegava no aeroporto, quando a gente ia descer aqui, né, sair, eles entregavam um papel e coagiam, isso é coação, tá? Coação é quando você é obrigado a fazer uma coisa mesmo contra a sua vontade, tá? Então eu fui coagida a assinar um papel me comprometendo a ficar 7 dias trancado dentro da minha casa, de quarentena, mesmo que eu não tivesse sintomas, tá? E eu tinha que colocar todos os meus dados ali, meu CPF, RG, telefone. Vou mostrar o papel aqui para vocês. Essa daí é a fila,
né? Então as pessoas tudo aglomeradinho aí, primeiro aglomeraram nessas bancadas que vocês estão vendo aí no fundo, para poder escrever nos papéis, todo mundo pegando a mesma caneta, aquela coisa, né? Não pode, tem que, é distanciamento, mas isso aqui pode, né? Então as pessoas tudo saindo, e imagina, chegavam vários voos ao mesmo tempo e vinha uma tonelada de pessoas, todo mundo se aglomerava aí nesse saguão para ficar preenchendo o papel, porque senão você não podia sair, tá? E se você se recusasse a assinar esse papel, se comprometendo a essas medidas, né, aceitando que eles tirassem o seu direito de ir e vir, né, engolindo isso, você simplesmente seria conduzido à delegacia. Foi isso que avisaram para mim. Agora, como que eles vão fiscalizar um negócio desse, né? Sai quantas pessoas aí? 1.000, 5.000, 10.000? Não faço ideia, por dia. Como que eles vão fazer com aquele bolo de papel? Como que eles vão olhar aquilo um por um? E depois eles vão para a rua e vão chegar para as pessoas e falar: me dá o seu RG, que eu quero ver se você viajou e se tem o teu nome aqui nesse papel e você está na rua. É isso que eles vão fazer? Então você vê que é um gasto desnecessário, né? Aglomerou pessoas, né? Piorou muito a aglomeração, é uma medida autoritária, né? E você ser obrigado. E teve um outro detalhe: no papel, vou colocar aqui mais para frente, no papel está escrito que, caso eu me recuse a assinar, duas testemunhas podiam assinar, né? Só que na hora que eu falei, olha, eu não quero assinar, simplesmente o senhor policial que estava lá, a autoridade, ele disse que se eu não assinasse, eu seria conduzida à delegacia. E eu falei, mas espera aí, tá escrito aqui. E ele falou, não, não interessa, se você não quiser assinar, eu vou te conduzir para a delegacia, você vai ser removida daqui numa viatura. Falou desse jeito, começou a ser super grosso assim comigo. Aí eu olhei assim, vi aquela fila e vi que as pessoas não tinha ninguém conferindo. Era só um procedimento assim, só para fazer aquilo ali, para botar na cabeça das pessoas. Você tem que fazer o que eu mando. Eu acho que era só para isso. Não tinha ninguém confirmando essa informação. Então, me explica, como eles vão usar isso? A pessoa pode escrever qualquer coisa que ela quiser lá e eles não vão olhar, né? Então tá tudo aqui, ó. Precisa RG, telefone, e-mail, precisa até de e-mail e telefone, né? Da onde que você veio, o endereço onde você tá, né? Isso desde 18 de maio, tá? Tava sendo obrigado e fica essa bagunça aqui, ó. Todo mundo aglomeradinho ali no balcão para preencher e depois todo mundo aglomeradinho na fila para entregar o papelzinho e não pode argumentar, né? Mesmo estando escrito que você pode não assinar, na hora do vamos ver, você é obrigado, tá? Então tá tudo aí também. Isso é experiência minha. E aqui é o que eu tinha falado antes, né? A pessoa usar máscara ao ar livre para quê, né? Esses dias aqui em Florianópolis fizeram testagem com 80 moradores de rua e ninguém tinha nada. Ninguém estava com problema, né? Eles não lavam a mão, eles raramente tomam banho, eles não têm álcool em gel, né? Eles não usam nenhum tipo de proteção, mas a gente não pode ir na praia, que fica lá no sol, ao ar livre. Não tem como você se contaminar dessa forma, mas você não pode praticar esporte, porque se é obrigada a se praticar, é obrigada a praticar de máscara, né? A pessoa tem que ir na academia de máscara. Então, é uma ignorância isso ou é uma má intenção desse prefeito Jean aqui? Né? Então, assim, eu não voto nesse cara nem a pau, tá? E ele tá aí na rua. Eu vou mostrar aqui, ó. Tá aí, ó. Olha que bonitinho ele aí. Ele andando no meio dos carros na rua pedindo voto. Nessa hora, né? Tudo bem, mas a gente ir na praia para ter vitamina D, para a gente se exercitar, isso não pode. Agora ele pode ficar andando aí na rua para pedir voto, né? O meu voto ele não tem, tá? E se você mora em Florianópolis e você está procurando um candidato aí, vai pesquisar o Alex Brasil, número 28, é nele que eu vou votar, fica a dica aí para vocês, porque esse rapazinho aí, ele é bem ditador e essas coisas são só para gastar o nosso dinheiro, né? Quantos funcionários tinham ali sendo pagos para fazer essa palhaçada, quanto papel ele gastou, né? Ah, eu vou cuidar do meio ambiente. Que meio ambiente? Você está cortando um monte de árvores para obrigar as pessoas a assinar um papel totalmente inútil que você não vai usar para absolutamente nada, né? Ou será que vai também? Não sei, né? Tem quem ponha todos os seus dados ali, né? Vai que eles vão usar isso para alguma coisa, né? Você imagina
esses papéis caem na mão de qualquer um aí, né? Enfim. E aqui outras medidas malucas desse doido, né? Porque para mim isso é coisa de doido, né? Você falar que vai diminuir o tempo que os locais ficam abertos para não aglomerar e depois na eleição você aumenta o tempo de votação para não aglomerar. Então são duas medidas opostas, né? E eles falam que é para a mesma coisa. Obviamente não é, né? Obviamente eles estão só querendo confundir a nossa cabeça mesmo. Eu fico muito indignada quando eu começo a falar desse assunto, então eu não vou nem continuar falando muito disso, né? Mas tudo que está acontecendo aí, vocês sabem, não tem como não saber que as medidas não são corretas, que elas estão fazendo a gente agir como um bando de tontos, né? Porque a gente sabe que se tiver menos tempo para você ir num lugar, as pessoas vão todas ao mesmo tempo, né? Então vai aglomerar. Todo mundo sabe disso, né? Não tem como a gente não perceber pelo raciocínio lógico. E aqui tá mostrando aquele gráfico que eu tinha falado antes também, do Rio de Janeiro, né? Teve o pico lá, o pico no Rio de Janeiro apareceu ali como 6 de maio, mas também foi lá em maio, e depois já caiu, só que eles querem continuar trancando, quer continuar, só que para votar pode, tá? Para fazer campanha política pode, só não pode, né, para você trabalhar e fazer a economia girar e você ganhar o teu dinheiro, sustentar a sua família, né? E tem um questionamento aqui que foi um médico que colocou, eu não consegui achar o nome dele, mas eu coloquei o texto aí, né? Se as máscaras funcionam, por que os 2 metros? Se os 2 metros funcionam, por que as máscaras? Se ambos funcionam, por que trancar todo mundo? Se os 3 funcionam, por que dar picadinha nas pessoas? Se a picadinha é segura, por que eles querem uma cláusula de não responsabilidade? Então, são perguntas óbvias que não tem como a gente negar que são uma afronta à nossa inteligência, né? E aí, por último, eu deixei essa parte aqui, né? Que, na minha visão, tem bastante a ver com as medidas, né? De fechamento e tudo mais, que é o dinheiro, né? Quando se tem aí um evento desse nacional, mundial, você pode tomar medidas, como você precisa fazer as coisas rápido, você não precisa de licitação para nada, né? E o que fizeram, né, foi que o governo federal foi distribuindo o dinheiro, porque só isso que ele podia fazer, né? Foi mandado pelo nosso Supremo que somente os prefeitos e governadores poderiam mandar, né? E decidir o que ia ser feito em cada lugar, e assim foi feito, né? Então o governo federal só tinha o direito de mandar o dinheiro e todo mundo podia fazer o que quisesse. E realmente eles fizeram o que quiseram, né? Então aqui tem um bloqueio de bens desse Helder Barbalho, né? Que é um governador, né? E tem uma suspeita aí de desvio de 50 milhões desse dinheiro que era para combater o Xing Ling, né? Apreenderam 6 milhões no imóvel do ex-secretário lá do Rio de Janeiro, né? O governador do Rio de Janeiro está afastado, né? Sofrendo aí o processo de impeachment, né? Também com um monte de pessoas perdendo a vida ali, no caso, na época aí dessa figurinha aí, eram 11.300 pessoas que tinham perdido a vida, né? 5 hospitais que falaram que iam construir e ficaram inacabados, nunca funcionaram, respirador que não era respirador coisa nenhuma, e o dinheiro estava no colchão dessa galera aí que dizia que estava querendo te cuidar de você, né? E aqui também a gente tem esse cara que eu não gosto nem de olhar para a cara dele, porque para mim ele tem uma cara a cara da maldade, né? E um monte de denúncias de fraudes, de desvios, né? Ele só ainda não passou pelo processo do impeachment também, né? Estão protocolando aí direto, só que, né, você sabe, né? Tem quando o presidente da Câmara não pauta, né? Fica difícil das coisas darem seguimento, né? Então é muito importante esse cargo de presidente da Câmara, do Senado, porque eles que decidem o que vai ser passado para frente ou não, né? E no caso, esse daí
eu acho que ele deve ter uns bons amigos ali que não deixam passar porque tá bem na cara, né, tudo que ele fez, né? Inclusive, ontem ou antes de ontem, ele aprovou aí aumento de impostos, né? Depois de trancar todo mundo, fica aí, começa a abrir, depois ele vai lá e manda fechar tudo de novo. Ainda aumentou os impostos aí, tirou dinheiro de pessoas aí que já estão numa situação muito difícil por causa do que ele fez, né, de fechar tudo. E tem o governador aqui de Santa Catarina também, o Moisés, que parece que tá andando também o pedido de impeachment dele por causa de desvios nessa época, aí nesse momento, né, que possivelmente até a vice vai junto também, porque também compactuou. E é isso, gente. É isso que está acontecendo. Aqui eu dei bastante a minha opinião, mas assim, é uma opinião, não é baseada em achismos, é uma opinião embasada, que eu espero que possa, assim, clarear a mente de vocês. Nós não somos, nós não somos propriedade de políticos, né? Pelo contrário, nós somos os patrões deles. E se eles estão fazendo coisas erradas, se eles estão fazendo com que a gente fique doente, com que a gente tenha problemas, né? Se eles estão fazendo medidas que não tem nada a ver, que são ridículas, que são absurdas e que estão fazendo mal para a gente tem sim que fazer alguma coisa. E através da informação, eu estou tentando aqui mostrar para vocês que sozinho, só eu, só duas, três, 10 pessoas, a gente não resolve, mas se todo mundo se unir por esse bem maior e se a gente realmente se rebelar e não aceitar isso tudo que estão fazendo, que está destruindo a nossa vida, a nossa saúde, realmente a gente vai poder resolver isso e a gente vai poder voltar, né, as nossas atividades e poder reconstruir tudo isso que foi destruído nesse período, né? Eu sinto muito pelas pessoas que perderam a vida, que perderam familiares, né? Eu não estou aqui desmerecendo nada dessa condição aí, desse Xing Ling. Eu não estou querendo reduzir o sofrimento das pessoas que passaram por essa situação. Tá? Eu sei que é duro, que não é fácil, né? Eu deixo aqui até os meus sentimentos, né, para essas pessoas que estão sendo mais atingidas por isso, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa para que isso não continue acontecendo e a gente possa reduzir a quantidade de pessoas que vão perder a vida, não só por causa disso, mas por causa de outras coisas, por causa de depressão, por causa de da pessoa querer tirar até a própria vida, né? Por causa de uma coisa que poderia ser resolvida de uma outra forma, muito mais amena e que não precisava ter detonado com a vida de tantas pessoas, tá bom? Compartilhem com as pessoas, tá? Leiam tudo, eu vou deixar disponível para vocês lerem os links e eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Essa é a contribuição que eu pude dar e eu espero que ela seja válida.